Reconheceu? Reconheceu a música? Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela. Bem-vindos, meus amigos, bem-vindo você que nos acompanha aqui no A Vida Continua. Estamos gravando mais este programa do A Vida Continua. Hoje com um tema para lá de palpitante, efervescente. Nós vamos falar sobre anjos e demônios. Ficou com medo, hein? Pois é. Agora vamos ao tema de hoje. E o tema de hoje, meus amigos, prepare só, hein? Nem anjos, nem demônios, apenas espíritos em evolução. Mas antes de mais nada, vamos chamar aqui o nosso prefixo, a nossa vinheta, né? Vamos lá? Muito bem, meus amigos, agora sim vamos para o tema de hoje. E por quê? Eu sempre explico por que escolhi o tema. O tema, na verdade, a gente nem somos nós que escolhemos, viu? Eu acho que são as coisas que os espíritos aqui dão uma sopradinha no nosso ouvido. Eu fui ao barbeiro cortar o meu cabelo, quer dizer, pedi que cortassem meu cabelo, né? E o cabeleireiro, que costuma cortar meu cabelo, ele é evangélico, eu sei, ele sempre pergunta o que eu vou fazer, o que eu tenho feito, se eu continuo fazendo palestras, tal, e capricha no cabelo, e até que ele caprichou mesmo. Enquanto ele corta, ele gosta de saber coisas. Ele sabe que eu falo de espiritismo, então ele joga uns verdes para ver o que eu respondo, o que eu não respondo. Já tivemos grandes papos. Inclusive, até os colegas que estavam cortando cabelo nas cadeiras do lado ficaram de orelha em pé. E quem estava na fila esperando a vez também ficou. Porque eu aproveito toda e qualquer oportunidade para divulgar a verdade espírita. Porque ela faz bem às pessoas. Faz muito bem. Então, a gente tem que divulgar. E eu peço a você também, ó, comecei a soltar aí uma tarja aqui embaixo, olha lá. Divulgue o programa, se você gostar, né? Se você achar que serve para alguém, compartilhe. Dê um like. Isso não vai fazer mal para você, não. E para mim vai fazer um grande bem. Porque aí o vídeo começa a ser divulgado. Mais divulgado. Por quê? Para atender minha vaidade? Não. Há muita gente fazendo o mesmo que eu faço. E fazendo bem melhor. O que a gente quer é somar forças para que a mensagem do bem triunfe na Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. A grande, esmagadora população da Terra é formada por espíritos imperfeitos, que estão ou purgando, resgatando os erros passados, ou estão aqui se submetendo à vida para evoluir, mas estão cometendo erros também. Então, veja, as nossas religiões ainda são dogmáticas, ainda pregam coisas que ficariam melhor se fosse lá atrás, nos séculos lá de Moisés, 2000 anos antes de Cristo. Por exemplo, o conceito de demônio, Satanás, de onde veio isso? Isso já estava entre os hebreus, eles tinham Jeová de cá, o bem, e Satã de lá.
Entre os persas, entre os povos pagãos, Grécia, Roma, também tinham divindades, algumas do bem, outras do mal. Nós tínhamos o deus da guerra de cá, o deus da paz. Então, o homem sempre fez essa dicotomia, bem e o mal, duelando entre si. E nós herdamos isso da crença lá antiga, do mosaísmo, do judaísmo, a ideia de que Deus, então, é o Deus do bem, defende o bem, mas tem o adversário dele, um rival. A Igreja Católica trouxe isso, e as igrejas que se desprenderam do catolicismo, do protestantismo, também mantiveram isso. Inclusive, nas igrejas neopentecostais de hoje, está lá a ideia do Satanás, que é o rei dos demônios, que é um rival de Deus. Na tese, aí está aquela coisa do espírito que era perfeito, mas ficou com ciúme de Deus, aí, então não é perfeito. E, por ciúme, por rebeldia, tentou deslustrar a obra do Criador e por isso foi banido para o inferno, onde estão ardendo. Parte deles, dos demônios, estão lá. E o chefe deles, Satanás, está aí, procurando almas para arrebatar para si. Gente, da onde nós tiramos tanta coisa? Isso não está consentâneo com a grandeza de Deus. É o que nós vamos ver aqui. Claro, vou me apoiar em Allan Kardec, o grande professor Allan Kardec. Já no Livro dos Espíritos, ele já dá as bases da doutrina, mostrando que somos todos espíritos criados, vindos da mão de Deus. Começamos a nossa jornada simples e ignorantes, isso nós não sabemos até quando exatamente. No relógio do tempo nós não sabemos. Ainda não nos é possível apreender esse conceito. Mas nós somos imortais, nós pertencemos à raça humana, que povoa não só os mundos físicos, mas também o mundo espiritual. Não só a Terra, mas todos os orbes que circulam no infinito. Ah, que bonito. Crescemos simples e ignorantes. Pelo livre-arbítrio, vamos construindo nossa trajetória. Aqueles que fazem melhores escolhas e perseveram no bem, vão se adornando de virtudes e vão subindo rumo ao Criador. E aqueles que alçam esses voos com êxito, alcançam o apogeu dessa evolução e se tornam espíritos puros, ou, na expressão vulgar dos homens, anjos, querubins, serafins. Mas, na verdade, são espíritos como nós, que estão fazendo o caminho correto para a perfeição. Como nós também um dia chegaremos lá. Somos espíritos que começamos simples e ignorantes, mas somos perfectíveis, passíveis de conseguir a perfeição. Claro, pode demorar. É o caso do que são os imperfeitos, mais imperfeitos, os espíritos mais endurecidos, que vulgarmente se convencionou chamar aí de demônios, filhos de Satã, do Lúcifer, que na verdade são espíritos como nós mesmos, endurecidos, cristalizados no mal, mas ainda que eles tenham feito essa opção do mal, uma hora eles vão se cansar do mal e vão se tornar bons. Agora, quem já é bom não vai retroceder, ficar mal. Ao contrário, quem é bom só pode se tornar melhor. Isso é um aspecto muito positivo. A gente então pode confiar que todos marchamos para Deus, todos. Esses que estão aí endurecidos,
e querem o mal dos bons, porque a felicidade dos justos são a maior dor para eles. Quem está nas trevas inveja quem está na luz. Mas porque ele eu não, então eu quero que ele também fique como eu, nas trevas. Bobos, tolos, se eles pudessem pensar um pouquinho. Venha para o bem, venha para a luz, você também. E todos iremos subir até Deus. O meu barbeiro estava lá cortando e ele falou, rapaz, uma professora psicóloga foi lá na nossa igreja e cortando. E ela fez uma palestra interessante. Pois não, Ela falou hoje sobre a educação das nossas crianças, que a criança é uma coisa bela, bonita, é a espontaneidade, e que ainda há pessoas que são capazes de maltratar, molestar uma criança. E ela entrou num aspecto delicado que é dos crimes de pedofilia. Diz que há casos, e muitos casos, em que isso começa dentro do lar. E aí ele foi. Falou, olha, uma senhora procurou a psicóloga e contou que a criança não queria ficar com o avô. Se ia sair, começava a chorar, não queria ficar com o avô. E um belo dia usou uma expressão que ela se assustou, falou, com quem minha filha aprendeu isso? E aí ela ligou a atenção e começou a perceber que o problema estava em casa. Aí o meu barbeiro falou, isso aí é o Satanás, é o Satanás que ali se transfigurou. O Satanás é o amor. Se ele foi ajudado por outro Satanás, é outro espírito infeliz, imperfeito, quanto o próprio senhor lá, o ancião, malicioso, né? Pedófilo, desequilibrado, sexólatra, porque está assim no mundo. Você é. Mas veja, para a igreja não. A igreja tinha anjos que, enciumados, tentaram ofuscar ou prejudicar a obra do Criador, então Deus os baniu. E eles continuam até hoje liderados por Satã a buscar adeptos, a arrebanhar almas para eles. E não é que ainda tem gente que gosta do tal do Satanás, ou do Lúcifer. Eu falei aqui, tem uma estátua no Rio Grande do Sul, 5, 6 metros, para Lúcifer, acreditam? Parece que alguém lá mandou embargar, mas a obra foi erguida, está lá. Está na internet. Muito bem, amigos. A conversa vai nesse ritmo, mas vamos ver o que diz o Espiritismo. Qual é a visão da igreja? Está aí. Os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. Visão espírita. Os demônios são nada mais que espíritos imperfeitos, como são a maioria dos que estamos aqui na Terra, inclusive nós aqui. Mas tem já espíritos bons e puros, tem uma escala. Entretanto, os imperfeitos são suscetíveis de regeneração. Então, o tal Satanás é um espírito pecador, mau, mas vai se tornar bom. E vai estar conosco na caminhada para Deus. Nossa, eu acho que eu não fiz todos os... sim. Tem mais isso aqui. Satanás, o chefe ou o rei dos demônios, não é uma personificação alegórica. A igreja não está mostrando ele apenas como
Ah, é apenas uma personificação, um símbolo. Não, não. Ela está dizendo que é real. Quando eu digo igreja, aí pode colocar junto os protestantes, os adventistas, os testemunhas de Jeová, os neopentecostais. Sim, para eles o Satã está aí, cooptando, arrebatando almas. Inclusive, se alguém faz o bem, mas não é da igreja deles, fala assim, esse daí é o Satanás que se transfigurou, se mascarou de bom para pegar os incautos. Então, até aquele que faz a caridade é considerado, é o Satanás que se vestiu de bonzinho, porque não defende os dogmas deles. Jesus cura lá o cego, fala, vai lá, agora conta aos sacerdotes, que você não via, agora você vê. Né? Cura um leproso e fala, olha, vai lá, avisa as autoridades da cidade que você já está curado da lepra, que você pode voltar para o convívio social. Era nesse sentido. E quando os sacerdotes, principalmente os fariseus, ficavam todos assim, com inveja e ciúme da obra, dos prodígios de Jesus, diziam, mas como ele curou? Mas que poderes ele tem para curar? Com certeza ele deve ter parte com o diabo, o Beelzebub. Aí o homem que foi curado dizia, se ele foi curado por Beelzebub ou não, não me importa. Só sei que eu não via e agora eu vejo. O bem que ele me fez está aqui comigo. Então veja, também ainda hoje, eu vejo aí alguém foi procurou o centro espírita, tomou um passe, ficou bom, ou então foi procurar um médium, o médium fez uma cirurgia espiritual. Nossa, ele conseguiu. Não, isso aí foi por Beelzebub. Só vale se foi na igreja dele. Ah, não, ele fez milagres, e por isso ele vai ser canonizado. A igreja, para canonizar alguém, demora, né? Busca prova. Imagina se ela considerasse os milagres que nós estamos vendo, milagres entre aspas, aqui entre nós, que ocorrem muito frequentemente. Pessoas que procuram ajuda, procuram com fé, se curam, obtêm benefício. Então, eles chamariam um Francisco Cândido Xavier de quê? De santo. Nossa, para eles, escrever aqueles livros tão lindos, receber espíritos de magnitude tão elevada, o que seria Chico Xavier para a igreja? Eles poderiam atacá-lo, mas não tem no que atacar um homem de bem, como é o Chico, né? Agora, a visão espírita, veja, Deus é único, eterno, imutável, onipotente, onisciente, imaterial, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Agora, o diabo também é tudo isso, então quem é Deus aí? Você vai falar, poxa, Deus, se esse daí tem os atributos de Deus, então nós temos um monte de Deus. E os seres foram criados simples e ignorantes na visão espírita, porém todos perfectíveis, ou seja, passíveis de alcançarem a perfeição. Da mesma forma, os anjos. Que são os anjos? Os anjos são aqueles espíritos que, fazendo a sua evolução, passam a escala dos espíritos imperfeitos, medianos, entra na classe dos espíritos felizes e alcançam o topo, o apogeu, que é a felicidade máxima. São espíritos que já são cooperadores de Deus, eles estão no universo trabalhando em grandes projetos da criação. Por quê? Eles já se identificam com Deus de uma maneira tal que não precisam nem reencarnar nos mundos de regeneração, de provas. Não. Esse é o nosso destino. É para isso que Deus nos criou. Não é bonito? Agora, a igreja que não crê na multiplicidade das existências, quando morre uma criança, o que eles dizem?
como não fez o bem, também não fez o mal, é anjo. Vai ficar no limbo lá, dá uma explicação. E não dá para explicar, né? Não dá para explicar. Sem a base da reencarnação, das vidas sucessivas, da pluralidade das existências, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados. Vocês vão vendo que a evolução vem do átomo ao arcanjo. Nós estamos numa escala infinita. Eu gosto também desse livro aqui, eu já até trouxe alguma coisa dele aqui, é do nosso amigo Richard Simonetti, desencarnado, não faz muito tempo, já falamos deles aqui. Ele falou sobre os anjos nesse livro aqui, para ler e refletir. Eu gosto do texto dele, que é muito direto, rápido e bonito. Olha o que ele diz. Estão em moda os livros sobre anjos. E filmes também, né? São, como dizem os teólogos, seres especiais, distintos dos homens. Ele fez na forma de pergunta e resposta. E ele mesmo responde. Os anjos são espíritos, como todos nós. Tiveram o mesmo princípio e estão destinados ao mesmo fim. Qual? A perfeição. Distinguem-se por situarem-se à nossa frente na jornada evolutiva. São mais velhos, mais experientes. Não fomos criados todos ao mesmo tempo. Há espíritos que foram criados há mais tempo e, portanto, já caminharam mais. É o que ele diz. Mas aqui na Terra nós temos espíritos ainda muito crus, que ainda estão na infância da evolução. Questão 2. Se são mais evoluídos, se os anjos são mais evoluídos, por que existem anjos maus? Ele tocou no assunto. Essa ideia está associada ao equívoco teológico das igrejas que estudam Deus, né? Que situam os anjos como seres distintos, seres à parte dos homens, seres à parte da criação. Uns teriam seguido o caminho do bem, tornando-se prepostos de Deus. Outros teriam optado pelo mal, deixando-se dominar pelo orgulho e rebelando-se contra o Criador. Sua intenção dos anjos maus aí seria conduzir as almas humanas à perdição, tornando-se seus carcereiros impiedosos em regiões infernais, a se comprazerem com seus sofrimentos. Essa concepção põe em dúvida a onipotência divina, incapaz que teria sido incapaz de evitar que filhos seus sejam conduzidos ao inferno. Quer dizer, Deus está perdendo suas almas para o diabo. Deus, então, é incompetente, incapaz de tirá-los de lá, porque uma vez levados para lá não podem voltar, e até mesmo de mudar as disposições dos anjos rebeldes e reconduzi-los ao bem. Bem lógico o pensamento do Richard, não? Terceira, é pouca coisa, viu? Se o diabo, situado como anjo mau, é também um espírito em evolução, isso nós dissemos aqui, isso significa que um dia ele se tornará um anjo bom? Sim, inelutavelmente. Mais cedo ou mais tarde, ainda que demande milênios, por mais rebelde que seja o espírito, ele terá sua estrada de Damasco. Ou seja, um encontro com o Cristo na intimidade da sua consciência, para um cair em si, conforme revela Jesus na parábola do filho pródigo. E Estrada de Damasco está fazendo referência à história de Saulo, perseguindo os cristãos, indo para Damasco, uma luz, uma claridade fortíssima, o cega, ele cai do cavalo e escuta: Saulo, por que me persegues? Não é? Desde então, ele vai se converter no vaso preferido de Jesus, o apóstolo dos gentios. O anjo mau, o chamado diabo, também está sujeito à lei de causa e efeito, ou seja, comete um erro, paga pelo erro,
comete uma ação boa, recebe o benefício de uma ação boa, ele terá também um karma para cumprir? Sim, e tantos mais graves serão as consequências de seus atos, quanto mais ampla a sua noção a respeito do bem e do mal, do certo e errado. Para espíritos transviados, a dor é inevitável, que os colocará, a dor, o sino de Deus, os colocará de joelhos diante da misericórdia divina em abençoado ensejo de renovação. Terminando, um expert em anjos diz que cada cidade tem o seu protetor, que a visita diariamente. Se pretendemos sua ajuda, devemos marcar o horário a ser definido por especialistas? É assim mesmo? Claro que ele está fazendo uma brincadeira e outro está zombando de coisas que ele viu. Pelo visto, esse anjo é um burocrata celeste, que atende com hora marcada. Sempre haverá gente disposta a ganhar dinheiro explorando a ingenuidade humana. Então não há anjos protetores das cidades, dos estados, dos países? Não, há sim espíritos encarregados de velar pelas coletividades terrestres. Cada povo tem seu patrono, o seu protetor espiritual. Já ouviram dizer disso, né? Isso não significa que estejam à nossa disposição para pedir-lhes favores, como quem recorre a um político. Eu arranjo um emprego aí para o meu filho, arranja um cargo para mim aí, você se elegeu. Não. Qual é o trabalho dos anjos? Proteger os seus pupilos. Entendam, né? Anjos como espíritos mais avançados do que nós, que vêm nos assistir na condição de anjo da guarda, de espírito amigo, protetor. Eles nos amparam, nos inspiram em favor do nosso progresso e bem-estar social. São nossos mentores espirituais. Nós chamamos eles de anjos, mas é de uma forma equivocada, né? É uma forma, vamos dizer, poética. Ah, aquele homem, para mim, foi um anjo na minha vida. Pô, a gente costuma dizer isso. Opa, fulano, nossa, fulana foi um anjo que me segurou nos momentos mais difíceis. É um anjo na minha vida. Quantas vezes a gente não diz isso? E por que, não obstante essa proteção, há tantos desatinos no comportamento humano? Quer dizer, os anjos estão falhando? Os homens estão cometendo erros? Sim, nós, imaturos, costumamos agir impulsivamente. Fazemos o que pensamos sem pensar no que fazemos. Isso geralmente nos coloca em sintonia com correntes comprometedoras da vida inferior. Ou seja, nós sintonizamos com os espíritos que não são bons ainda, mas que são iguais ou piores do que nós e que querem arrastar-nos para o caminho deles. Mas não quer dizer que eles são os culpados. É que se nós nos sintonizamos com eles, é porque somos parecidos. Então, no caso que eu contei aqui do barbeiro, quem era o Satanás ali? Era o próprio pedófilo. Ah, ele foi assessorado por outras almas desequilibradas. É provável, sim. Mas não podemos culpar uma entidade do mal que está aqui para nos subtrair, nos arrebatar. Tá bom? Então, quando nossos pensamentos estiverem em desacordo com a vontade divina, nós abrimos uma porta para a entrada dos diabinhos. Aliás, cabeça vazia é oficina para o diabo, né? Ou em mente vazia, o diabo faz crochê. Tem várias expressões desse tipo. Porque aí alimenta uma conversinha que não tem nada a ver, que alimenta a ociosidade é amiga da maledicência, a maledicência insufla o orgulho, e vai indo, vai ver depois o que aconteceu. Você caiu nas tentações, nas garras do mal. E para terminar, na expressão vulgar, portanto, nós costumamos pensar o anjo como um ser de asas, talvez, né? Tocando harpa lá nas nuvens. Mas hoje a gente anda de avião, vê que as nuvens estão bem baixinhas, hein? E que em cima tem tanta coisa. Então, essa ideia de céu não
é compatível com a inteligência e o homem de hoje. Céu e inferno são estados da consciência. Anjo e demônio nada mais são que um espírito bom, caminhando para as esferas superiores, e um espírito mau, que ainda se compraz no mal. E vendo o outro bem, quer arrastá-lo para ficar com ele. Precisamos ir muito longe? Stalin não poderia ser um diabinho? Um Hitler, não é? O chefe lá dos persas, que na história a gente estuda, Aníbal, rei dos persas, quanto mal ele fez. Átila, rei dos hunos, era impiedoso. Quantos Césares não se comportaram como homens verdadeiramente cruéis? Um Tibério, por exemplo, um Nero. Querem mais alguém de mal aí? O maníaco do parque, que agora tem uma série na TV. Eles são os homens maus, que nós chamamos Satanás. Está aí. Desencarnado, se não mudou, ele vai agir como um espírito mau. E vai tentar arrebanhar almas também incautas, para fazer o que ele gostaria de fazer, mas já não tem o corpo. Então é muito provável que eles insuflam, sim. Insuflam o que está encarnado a fazer o mal, que eles já fazem. Mas eles só terão êxito se o mal também tiver correspondência com eles. E para terminar a nossa live, que eu espero tenha sido positiva, que ela tenha produzido em você e em vocês todos alguma coisa nova, de bom, eu canto um pouquinho a música que se tornou a música, a trilha, o carro-chefe da peça, O Carpinteiro de Nazaré. Olha o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. E o último verso. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizera chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que dessa vida só queria ser feliz com sua Maria. E terminamos. Por hoje é isso. Até a próxima live, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Tchau!